Essa noite nós queremos trabalhar o tema A Última Hora. Esse é o tema que Deus falou no meu coração para trabalhar essa noite, através do Espírito Santo. Bom, a última hora é o tema que nós queremos abordar e nós queremos tratar nesse texto de Lucas capítulo 12, de 13 a 21, e eu vou ler novamente. Lucas 12, diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe respondeu: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, e para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para o Deus. Deus abençoe. Senhor, nós mais uma vez oramos que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema que nós queremos abordar, como eu falei, é a última hora. Nós nunca estamos vivendo em um tempo que nunca foi tão evidente o mal súbito, né? Problemas referentes ao coração, à mente, e pessoas têm partido do nada, né? Pessoas têm partido do nada. Como, por exemplo, ouvimos uma notícia essa semana que um rapaz de 50 anos estava na academia e lá ele teve um mal súbito e morreu. Na outra semana ouvimos que uma moça ali em Feira de Santana vinha com a moto, bateu em um carro, se não me engano foi um ônibus, e ela recusou até atendimento médico porque ela disse: Eu estou bem, não estou ferida, eu estou bem. Aí o que aconteceu? Foi embora. Quando ela sentou na moto para pilotar a moto novamente, ali mesmo ela ficou. Ela não sabia que tinha um trauma, tinha acontecido um trauma, que ela bateu a cabeça, mas não sangrou, mas o trauma foi interno. E ali mesmo ela ficou. E casos e mais casos, que me levou a pensar nesse tema, a última hora.
Irmãos, e eu quero nesse texto, extrair lições e aplicações e ensinar através do ensinamento de Jesus nessa passagem e refletir em todas as verdades nela contidas. O nosso contexto, para nós entendermos o que está acontecendo, é que Jesus está num momento de popularidade, é um ministério de popularidade. Nós dividimos o ministério de Jesus em o ministério de retirada, ele começou se retirando-se de Nazaré, e ele, depois do ministério de retirada, ele começou o seu ministério de popularidade. Ali, no capítulo 2, é registrado o primeiro milagre, e Jesus vai se tornando conhecido, popular. Ministério de popularidade. Popularidade. E finalmente o ministério de entrega, em que a partir de João capítulo 13, 14, Jesus já está preparando os seus discípulos, e ele está ensinando aos seus discípulos, preparando para ele se entregar. Ele vai se entregar, ele se entregou. Ele se entregou para morrer na cruz por nós. Aqui, para nós entendermos esse texto, é o ministério de popularidade. No capítulo 11, no capítulo 12, nós vamos entender aqui esse contexto. Versículo 1 do 12. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram. Miríades é muita gente. Muita gente está aglomerada em torno de Cristo. Tinha momento que Jesus e os discípulos não tinha nem como nem comer. De tanta gente, uns vindo buscar ouvir os ensinamentos, outros por outros motivos, outros para testá-los, que eram os grandes religiosos da época, para testá-los, para sondar, outros realmente vinham para questões, solucionar questões, buscando em Cristo questões da vida cotidiana. E ali tinha, nessa multidão de pessoas, tinha vários tipos de interesses. E é nesse texto aqui, irmãos, que Jesus vai nos ensinar grandes lições sobre esse acontecimento. Então são várias pessoas que estão em torno de Jesus. O versículo 12 diz, posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem. Está vendo, irmão? Quanta gente? E passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, e aí ele começa a ensinar. Primeiro ele ensina aos discípulos, e depois ele ensina a multidão. Jesus está no topo da popularidade. Muita gente conhecia a fama de Jesus por causa dos milagres e os efeitos miraculosos do Senhor Jesus. Atraiu muita gente, multidões e multidões. Multidões e multidões. É nesse contexto que aparece um homem fazendo uma pergunta a Jesus, e que nós queremos refletir e trazer todas as verdades contidas nesse texto. E é nesse texto que nós queremos extrair a primeira verdade nessa noite. A primeira verdade mostra o quanto este homem estava equivocado a respeito do real ministério do Senhor Jesus. Essa é a primeira verdade que nós queremos extrair do texto. A primeira verdade é que este homem estava equivocado a respeito do real ministério do Senhor Jesus. Olhe comigo a pergunta que ele faz a Jesus, a questão que ele traz ali, e vai refletir que esse homem está totalmente equivocado no ministério de Cristo. Nos versículos 13 e 14 é que nos fala isso.
Diz assim, ó, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, no meio daquela multidão, de miríades de pessoas que estavam ali, uns atropelando, a ponto de atropelar o outro. E aparece alguém que faz essa seguinte pergunta, irmão. Qual pergunta que reflete que ele não entendeu nada do ministério de Jesus? A pergunta é: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. E o versículo 14 diz: mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, mostra esses dois versículos que ele não entendeu absolutamente nada do ministério de Jesus. O que ele queria trazer ali, e isso, evidentemente, que no meio de tanta gente chamou a atenção. Chamou a atenção. Porque ele faz essa pergunta, e a pergunta consiste de que o irmão dele, que Jesus se intervesse, né? Para Jesus ali entrar em uma questão que Jesus não foi chamado. E é uma questão familiar. Na lei, explica, em Deuteronômio, que é o livro da lei, explica que o primogênito, o filho primeiro, ele deveria herdar dos pais, quando os pais partissem, o filho mais velho é que herdaria a porção dobrada de tudo, a primogenitura, daria o direito ao primeiro filho herdar a porção dobrada. E evidentemente que este homem aqui está reclamando a Jesus que o irmão dele repartisse por igual a herança. Que repartisse por igual. O primeiro irmão receberia, pela lei, a porção dobrada de tudo. Ou seja, se ele recebesse um lote, digamos aqui para a gente entender, um lote de 20 por 20, o irmão mais velho, o primogênito que tem o direito da primogenitura, qual o equivalente que ele recebia? Ele recebia 40, né? 40 por 40, o dobro. Ah, meus irmãos, mas esse irmão trouxe uma questão para Jesus que demonstra que ele não entendia nada do ministério de Jesus. A resposta de Jesus não poderia ser outra. Qual é a resposta? Homem, quem é que me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ou seja, o meu ministério não consiste em ser um juiz civil. O que é que ele deveria buscar? Ele deveria buscar na lei. Já que ele queria buscar isso, ele deveria buscar na lei. E é evidentemente que na lei iria dar direito ao filho mais velho da porção dobrada. E ele se contentaria com a sua porção. Mas ele queria que Jesus se intervesse no caso familiar, no caso civil, para que Jesus convencesse o irmão dele de que ele ficasse com a mesma quantidade, a mesma quantitativa do irmão mais novo, do irmão mais velho. E ele pediu a Jesus: Senhor, nesse ponto o homem estava no meio da multidão e lhe falou: mestre, ordena. O interessante é que ele diz: ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, irmãos, por que esse homem não entendeu direito o ministério de Jesus? Ora, porque Jesus não veio para cuidar das nossas coisas materiais. Porque Jesus não veio para lidar com coisas cíveis.
com algo que você pode procurar a justiça para resolver, com algo que você pode procurar os conselhos para resolver, com algo que você mesmo pode resolver. Mas Jesus veio para curar as feridas da alma. Jesus veio para libertar o homem do cativeiro de Satanás, para libertar o homem das trevas. E ele ali, diante daquela multidão, cada um fazendo um pedido para Jesus, e ele expôs esse pedido. E é esse pedido que retrata aquilo que estava no coração daquele homem. Aquilo que estava no coração daquele homem. E Jesus deixa bem claro que ele não veio para essas questões. Ele não veio para cuidar dessas questões. Mas ele veio para cuidar de uma questão principal. A questão principal do homem não é os bens materiais. A questão principal do homem é a sua vida eterna. É a sua vida com Deus. É a reconciliação do homem com Deus. Jesus veio para cancelar o escrito de dívida que havia contra nós, que constava contra nós. Jesus veio para ser sacrificado e fazer expiação pelo pecador. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Jesus veio para nos selar para uma vida eterna com Ele. Então, é lógico que aquele homem não estava nem aí para estas coisas. O que ele estava querendo era o quê? Bens materiais. Irmãos, quantas pessoas entendem o ministério de Jesus até hoje errado? Quantas pessoas procuram por bens materiais? Quantas pessoas lotam a igreja procurando por bens materiais, quando que o principal é a vida espiritual? Quando que o principal é a vida eterna? E Jesus foi bem claro que ele não está interessado em questões materiais do homem. Jesus foi bem claro que ele não está interessado nessas questões, e nem hoje está interessado, e nem nunca vai estar interessado em nossos bens, nas nossas farturas, nas nossas proezas aqui na terra. Ele está interessado muito bem é que o homem ressuscite da morte espiritual, que o homem tenha um encontro verdadeiro e possa vê-lo. Esse é o interesse principal de Jesus, e que mostra nesses versículos que este homem não tinha entendido, como muitos têm hoje, pessoas que não entendem o ministério do Senhor Jesus Cristo hoje, de operar o principal milagre, que é a salvação. O principal milagre que Jesus quer operar é a salvação do homem perdido. Mas o homem está à procura de resolver os seus negócios aqui na terra. O homem está interessado em ter bens materiais, em ser bem quisto aqui na terra por acumulação de cada vez mais de bens materiais. E esse homem não está contente com aquilo que ele tem. Ele quer que Jesus dê uma ordem para que Jesus entre nessa questão para resolver o problema dele. E Jesus mostra a segunda verdade nessa passagem que nós queremos aprender hoje e extrair. Jesus mostra em segundo lugar, Jesus mostra o mais íntimo do coração daquele homem e lhe recomenda cuidado. Em segundo lugar, Jesus mostra o mais íntimo do coração daquele homem e lhes recomenda cuidado. Cuidado. Olha os versículos que diz isso, versículo 12 e o versículo de 12 a 15. De 12 a 15. Ou o versículo de 14 a 15 é que vai nos dar ênfase ao nosso segundo ponto. O que Jesus disse? Mas Jesus lhe respondeu. No versículo 15 diz: então lhes recomendou: tende
cuidado. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Esse versículo mostra o quê? Que o coração daquele homem, ele era o quê? Um avarento. Era um avarento. Quando Jesus disse, cuidado, tende cuidado com toda e qualquer avareza. O que Jesus está dizendo, não deixe que isso ocupe o seu coração. E Jesus começa a desviar a intenção dele para uma intenção principal que Jesus quer mostrar àquele homem. E Jesus quer levar ele a outro caminho, a outro pensamento que lhe leve às verdades eternas que Deus veio para preparar para nós. Amados, Jesus mostra que o íntimo do coração deste homem é que ele estava cheio de avareza. Então lhe recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Toda e qualquer avareza. E Jesus diz, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O que é que ele queria ter mais? Ele não estava contente com a sua porção e queria o que mais? Mais bem. Ele recebeu uma parte, mas queria receber a mesma parte que o irmão também. Então ele estava buscando desenfreadamente que ele acumulasse mais bem ainda. E Jesus disse, tenha cuidado, porque a vida do homem não consiste somente naquilo que ele possui. Quantas pessoas, meus amados irmãos, possuem riquezas? Quantas pessoas são ricas aqui na terra, mas é pobre lá no céu? Quantas pessoas não têm nada na eternidade, porém é rica aqui, cheio de bens materiais aqui, mas o que adianta? Eu lhe pergunto, o que adianta? Como a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 8, 36, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Ou o que daria o homem para comprar a sua alma? O que ele pode fazer para comprar a alma? Ele poderia, pelo máximo de dinheiro que tem, pegar diante de Deus e dizer, eu compro pela minha salvação, eu pago pela minha salvação. Quanto é a minha salvação? Eu te dou todo o meu dinheiro, eu te dou todas as minhas riquezas, eu te dou todos os meus bens, e não vale nada para a salvação. O que adianta? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Tem muita gente, meus amados irmãos, é uma tristeza, muita gente com uma busca desenfreada pelos bens materiais. E na verdade não sabe que seus dias, suas horas e seus minutos e seus segundos estão contados. E de repente, de súbito, a morte o surpreende. E toda a vaidade fica para trás. E todos os seus bens ficam para trás. Irmãos, quando você vai a um sepulcro, como Salomão ensina, que nós refletimos no luto. Quem não na alegria, na festa, nós não refletimos quem nós somos e da nossa brevidade da vida. Mas no luto é que nós refletimos. E Salomão escreve, o coração do sábio está no luto, porque é ali que ele tira lições para a sua vida. E um dia eu fui em um sepultamento, e lá eu estava vendo, aqui em Serrinha, eu conheci pessoas que teve muitos bens, mas eu vi lá nos sepulcros, somente tinha lá a caricatura, somente tinha a sua foto, e os seus bens estão aí, e ele não levou nada, somente tem lá uma foto, é o que resta. Eu estava andando entre as sepulturas e vendo, e reconhecendo, aqui, olha aquela pessoa, olha o dono do chama, aqui onde está, eu reconhecia o dono do chama, né?
Lá está a foto de seu João, só está a foto. O chama está aí, mas é para os filhos dele, e ele não levou nenhuma bala, nem um chiclete. Ele não levou nem um pacote de bolacha do que ele vendia. O seu patrimônio está aí, mas ele não levou nada. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Meus amados irmãos, a verdade é que Jesus quer trazer este homem para uma verdade principal, que é que ele volte os olhos dele e o coração dele para a verdadeira riqueza. Para a verdadeira riqueza. E Jesus vai através desse diálogo entre este homem avarento, Jesus vai trazer outra verdade. E a terceira verdade é que a parábola citada por Jesus mostra a realidade do que ele falou acima. A vida do homem não consiste somente nos bens que ele possui. Versículos 16 a 20. Versículos 16 a 20. Jesus aproveita, irmãos, e conta uma parábola. E é esta parábola, é através desta parábola, que ele quer trazer, irmãos, uma verdade principal, uma verdade espiritual. A parábola tem esse efeito a parábola é uma parte material, mas querendo trazer um sentido espiritual. É uma comparação material para trazer um sentido real. E o sentido real é o espiritual. E é isso que Jesus vai fazer. Jesus vai fazer isso nos versículos 16 a 20, que diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola. Além de Jesus dizer o quê? A vida do homem não consiste nos bens que tem. Ainda Jesus trouxe uma parábola para enfatizar melhor ainda daquilo que ele queria passar para aquele homem. O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Então ele passa a contar que existiu um homem rico, que o seu campo, trazendo para o ambiente daquela época, trazendo para o contexto daquela época, eles trabalhavam no campo, e aconteceu que o campo de um homem produziu muito. Produziu de tal forma que aqueles celeiros onde colocavam os cereais, onde colocavam os mantimentos, não cabia. Certamente o inverno foi muito bom. Certamente o inverno foi que a plantação deu muito, E a terra que ele plantou, que ele cultivou, as suas terras produziu de tal forma que ele disse: o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Porque não vai caber tudo nos meus celeiros. Eu vou fazer isso. Eu vou destruir os meus celeiros antigos e vou fazer celeiros novos, celeiros maiores. Vou construir outros celeiros ainda maiores ainda, e começou a planejar o que ele faria com todo aquele mantimento. Bom, a parábola diz que ele começou a planejar e arquitetou construir tudo maior para poder acolher o produto que a terra ia dar. Colherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ele estava falando do produto e guardar também todos os seus bens. Guardar todos os seus bens. Ele, já que, digamos assim, ele está rico, ele começou a planejar como é que ele lidaria com aquela riqueza. Como ele lidaria com aquela riqueza. E ele diz: então eu vou dizer à minha alma, chegou a hora de quê? De desfrutar de tudo que eu tenho. Chegou a hora. Agora, digamos assim, eu estou trazendo para os dias de hoje. Eu estou sossegado.
né? Eu estou sossegado. Eu tenho tudo, estou sossegado. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Eu vou guardar. Eu estou sossegado da vida. Estou, a gente faz assim, né? Eu estou, sossegado, né? Estou sossegado, tranquilo. Não vou precisar mais trabalhar. Eu estou tranquilo. O que é que eu vou fazer? Então direi à minha alma: tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Ou seja, aproveita a vida. Aproveita a vida. Eu estou folgado, eu vou aproveitar a vida. Vou aproveitar a vida. Mas aquele homem estava planejando somente aqui na terra. Aquele homem rico estava rico aqui na terra, mas estava pobre, pobre, pobre lá no céu. Aquele homem tinha tudo aqui na terra, mas não tinha nada no céu. Não tinha nada no céu. E a resposta que Jesus diz que nessa parábola é: tolo ou louco, para aquele homem rico que estava dizendo: eu tenho tudo, eu estou folgado, eu não preciso de nada, eu vou aproveitar agora a vida, eu vou aproveitar agora a vida. Esta noite será perdida a tua alma. Aquele homem não sabia. Aquele homem não sabia. Como ninguém sabe. Ninguém sabe a sua hora. Ninguém sabe a sua última hora. Ele não sabia. Ele tinha tudo. Estava folgado na vida. E tudo que ele planejava era aproveitar, não sabendo que era a sua última hora. Não sabendo que eram os seus últimos momentos aqui na terra. E Jesus disse: ele é um tolo, um louco, porque não tem nada no céu. Não tem nada no céu. Mas Deus lhe disse, tolo, esta noite será pedida a tua alma. O que tens preparado? E vai ser para quem esta alma? Uma alma afogada nos bens materiais, uma alma afogada somente nesse mundo, certamente, irmãos, teria o seu destino certo e não seria a eternidade com Deus. Não seria na eternidade com Deus. Jesus, através dessa parábola, amados irmãos, enfatiza que a vida do homem não consiste somente nos bens que ele possui. A vida do homem não é contada somente nos seus bens materiais. A vida do homem é contada naquilo que ele é rico para com Deus. Porque tudo, irmãos, tudo que possamos possuir aqui na terra, é tudo vão. É uma vaidade. É uma passagem. É tudo vaidade. É isso que Salomão descreve depois de ter tudo. Ele diz: eu providenciei para mim cantores, eu providenciei para mim palácios, eu providenciei para mim mulheres, eu tive mulheres e mulheres. Eu tive tudo, e a suma é vaidade e correr atrás do vento. Tudo é vaidade. Ou seja, tudo aqui nessa terra é uma vaidade. E o coração de muitos estão impregnados nessa terra. E infelizmente, a nossa sociedade só dá valor àqueles que têm muitos bens materiais. A nossa sociedade só vê aquilo que você tem. A nossa sociedade lhe aplaude se você conquista.
E essa é a sociedade perdida que nós vivemos, que aplaude aquilo que você tem, mas nunca aquilo que você é. Ela não está contando o seu caráter, ela não está contando a sua vida com Deus. O valor é para aqueles que têm muitos bens materiais. Muitos bens materiais. Meus amados irmãos, olha aqui, os bens materiais até abrem portas nesse mundo. Até abrem portas nesse mundo. E abre mesmo. Eu quero contar aqui um exemplo do nosso irmão Ronaldo, do irmão da irmã Luzia. Ele conta para mim, ele conta para a gente que ele tem uma empresa de sistema, e quando ele chegava para isso, só que o carrinho dele era bem simples, né? O carrinho dele bem simples, parece que era na época era qual é aquele carrinho? Aquele casinho pequenininho, e o pessoal chama de barata. E aí ele tentava clientes, portas fechadas. Daqui a pouco, Deus abençoou, ele conseguiu, naquela época, um Siena. Ele veio até aqui com aquele Siena, um Siena preto, né? Um Siena lindo. Quando ele chegava nas lojas para apresentar o sistema, que os clientes via ele com aquele Siena, todo mundo quis. Ele diz, os bens materiais abrem portas, mas eu posso lhe dizer uma coisa, abre portas aqui no mundo, mas não lá na eternidade, não lá no céu. Os bens materiais não abrem portas no céu, não abrem portas. Irmãos, a verdade é que Jesus está mostrando para esse homem que a verdadeira riqueza não está aqui. E a vida de Jesus é uma prova disso. A vida de Jesus é uma prova disso. Meus amados irmãos, muitos pais preparam seus filhos para um futuro brilhante. E isso não é errado. Preparar nossos filhos para um futuro brilhante. Melhores estudos. Investimentos e mais investimentos. Melhores faculdades. Almejamos que eles tenham uma vida, um cargo superior nessa terra. Mas não almejamos que ele tenha um cargo superior no céu. Nós nos esquecemos do céu, que é o mais importante. Os pais bem-aventurados é aqueles que preparam os seus filhos para serem luz nessa terra e luz no céu. E luz no céu. Porque tudo aqui, irmãos, é passageiro. Tudo aqui é passageiro. E as pessoas estão dispostas a dar suas próprias vidas para adquirir mais e mais e mais e mais prestígios, status, riquezas e posses. Mas o verdadeiro crente, ele está preocupado em agradar o seu Deus, que lhe resgatou das trevas para a luz. Daí, irmãos, nós queremos falar do nosso próximo ponto nessa mensagem. A verdade é que Jesus usa desta realidade para mostrar o coração e que esse homem deveria buscar a verdadeira riqueza. Em último lugar, na verdade, nossa última verdade desse texto é que Jesus usa desta realidade para mostrar, para encaminhar o coração daquele homem a buscar o que tem verdadeiro valor. O que tem verdadeiro valor. No versículo 21 está o que Jesus falou. O que Jesus quer mostrar para esse homem, o verdadeiro valor. Assim é esta comparação que Jesus traz nessa parábola. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Entesourar para si mesmo
é estar com o coração voltado para as coisas daqui, somente para as coisas daqui. Meus irmãos, eu quero dizer que a Bíblia não nos mostra o quanto de coisas nós devemos ter. Mas eu posso lhe dizer uma coisa, que pouco é suficiente. Pouco é suficiente. A Bíblia diz: se você tiver o que comer e tiver o que vestir, esteja contente. Pouco é necessário para vivermos nessa terra. Pouco é necessário. Lembremos-nos que nós somos peregrinos. Eu lembro muito bem que os peregrinos, eles não fixam a residência permanente onde ele chega. Peregrinos vivem em barracas, porque a qualquer momento vai desmontar a barraca e ir embora. Assim tem que ser o nosso sentimento nesse mundo. Estou aqui, mas a qualquer momento desmonto minha barraca e vou embora. E o meu lugar é lá no céu. É lá no céu. A qualquer momento, Jesus vem me buscar, ou eu vou até ele. Ou ele vem me buscar de qualquer forma, né? Porque é Jesus que nos busca, irmãos. É Jesus que nos busca, tanto na morte como no arrebatamento. É ele que vem nos buscar. Lembra de Estevão? Vejo o céu aberto e Jesus de pé ao lado de Deus. Que visão maravilhosa, irmãos, de Estevão sendo apedrejado e em face da morte os céus se abrindo para o servo de Deus e o Senhor Jesus para recepcioná-lo. Isso é que é ser rico. Isso é o que é riqueza. É depois daqui, quando chegar a última hora, o meu espírito está com Deus no lar eterno. Isso é que é ser rico, meus amados irmãos. Isso é que é ser rico. Quero concluir essa mensagem depois de mostrar as verdades que Jesus trouxe nesse texto para esse homem, com a seguinte conclusão. Primeiro, Jesus ensina que um coração direcionado ao que é verdadeiro, não é um coração avarento. Um coração direcionado ao que é verdadeiro, não é um coração avarento. E o seu conselho nas outras passagens é que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas não serão acrescentadas. Mateus 3,33. Mas eu quero, já encerrando, chamar você para Mateus capítulo 6, Mateus 6, de 19 a 21. E nós queremos encerrar com essa conclusão. Mateus 6, olha o ensinamento de Jesus. De 19 a 21, ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde é que estavam os olhos daquele homem? Nos bens materiais. Onde é que estava o coração daquele homem? Nos bens materiais. E Jesus falou verdades que levavam aquele homem a se arrepender daquele mau intento, a se arrepender daquele coração
que levava ele à avareza e a voltar-se à verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é ter Jesus no coração. A verdadeira riqueza está lá na nossa eternidade com Deus. Você é rico para com Deus. Você é rico para com Deus. E para talvez chegar essa mensagem em algum coração incrédulo, eu quero, não para os irmãos, mas em algum coração incrédulo, é que vai chegar a última hora. Vai chegar a última hora. Vai chegar o dia, e é repentino. Ninguém está esperando. A hora chega, meus amados irmãos. Eu estava vendo um vídeo em que uma repórter estava entrevistando e daqui a pouco ela foi embora. Ela foi embora. O outro estava sentado e daqui a pouco ele começou. Ali mesmo ele ficou. Ali mesmo ele ficou. Chegou a hora. E muitos estão na sua última hora. Irmãos, é horrível, é triste uma pessoa partir desse mundo sem Jesus. É a coisa mais triste que pode existir. É uma pessoa partir desse mundo sem Cristo. Partir desse mundo sem Cristo. É terrível, horrível partir daqui sem Cristo. Mas é maravilhoso estar com Cristo. Mas é maravilhoso partir com Cristo. É lindo partir com Cristo. É muito mais lindo do que a gente imagina. São palavras inefáveis das quais a gente não pode dizer. Aqueles que estão com Cristo Jesus. Por isso, meus amados irmãos, vale a pena investir no reino dos céus. E como eu posso investir no reino dos céus? Vivendo uma vida que agrade a Deus e fazendo a sua vontade. Meus amados irmãos, tem um hino que fala da última hora. Eu sei que nós, na última hora, nós estamos com Cristo. Estamos com Cristo. Tem um hino que diz assim, 259, a última hora. Hino 259 do cantor cristão. E eu quero fazer o apelo através desse hino. Não a você que já é salvo, mas talvez essa mensagem possa chegar a alguém perdido. Alguém que ainda está com o coração duro para Cristo. Ainda não dilatou a vida para Cristo. E está com o coração perdido nas coisas daqui. Talvez esse hino fale muito a esse coração perdido. Vamos ficar de pé, irmãos, para encerrar o culto cantando esse hino. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar, meu amigo. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar?
passam em vão, mas na última hora da vida, Ele já não te satisfará. Meu amigo, de tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, brilharás sim na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esse culto que nós apresentamos ao Senhor no teu altar. Agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, que os nossos corações não estejam voltados somente para as coisas deste mundo, mas que esteja, ó Deus, voltado para o nosso lar celestial. Nós entendemos que somos peregrinos nessa terra, e peregrino que somos, não vivemos embaraçados com as coisas deste mundo. Meu Pai eterno, que o Senhor nos dê uma semana na tua presença, e que as oportunidades de pregar o Evangelho que o Senhor nos dê essa semana, de apresentar Jesus, ó Deus, de evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, mostrar na palavra, nós não venhamos perder essas oportunidades. Que o Senhor nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. O culto está encerrado.